Então, boa noite, pessoal. Assim como as gurias comentaram, eu sou a Jennifer e hoje eu vou apresentar o seminário na qual eu escolhi a temática Desvendando o Processamento Têxtil. Esse seminário eu resolvi organizar ele em uma sequência de tópicos, sendo o primeiro, onde eu vou falar a minha motivação, qual foi a razão, os motivos que me levaram à escolha desse tema. O segundo, eu vou falar o meu objetivo, evidenciando o que eu pretendo com a realização desse seminário. No tópico 3, eu vou dar uma breve pincelada sobre a história, desde os primórdios até os dias atuais, quando a gente fala de processamento têxtil. No 4, eu vou falar sobre a diferença entre as fibras naturais e as não naturais. O 5 vai ser o processamento têxtil em si, as etapas envolvidas. O 6, a relação com o meio ambiente e os impactos causados pela indústria da moda na natureza. E, por fim, teremos a conclusão e as referências. Bom, primeiro tópico, a minha motivação. O que me levou a escolher esse tema? Eu vou falar sobre a Hengat e a sua relação com a minha família. Eu preferi trazer um breve contexto para quem não é aqui da cidade e não conhece a fábrica. Então, a Hengat, ela é uma fábrica têxtil situada na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Ela foi construída em 1873 e ela teve uma grande importância econômica no nosso país, porque além de fabricar produtos têxteis que eram comercializados aqui dentro do país, ela também exportava. E, inclusive, ela até fabricou alguns tecidos que foram utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês terem noção do quanto essa fábrica que teve aqui na cidade foi importante. Triste falar sobre isso, mas a fábrica acabou indo à falência em 1968, depois de ter sido vendida, e ocorreram alguns desentendimentos entre seus donos, então acabou que ela precisou declarar falência. Mas qual é a relação dessa fábrica com a minha família? Um dia eu estava na casa dos meus pais e eu encontrei um cobertor que tinha o logo da fábrica, estava escrito lá Hengat. E eu achei super curioso, porque desde que eu nasci, a Hengat sempre foi um grande prédio abandonado que fica na cidade e que ocupa um grande espaço. É tipo um quarteirão inteiro. Inclusive, para quem não sabe, ela dá nome a uma das principais avenidas que liga ao centro da cidade. E a gente tinha aquilo na nossa casa, e eu achei interessante e quis perguntar para os meus pais o porquê que a gente tinha aquele cobertor. E aí, quando eu estava conversando com meu pai, ele comentou que o meu avô que criava ovelhas, no caso, ele forneceu matéria-prima para a Hengat durante um bom período. Tipo, ele forneceu lã. E aí ele acabou tendo alguns produtos, ele tinha esse cobertor lá em casa. E aí que surgiu essa curiosidade em mim de procurar mais sobre a Hengat, sobre processamento têxtil. E então eu resolvi escolher esse tema para o meu seminário, para que hoje a gente pudesse desvendar o processamento têxtil juntos. Meu principal objetivo, então, trazendo essa apresentação, vai ser permitir que vocês entendam um pouco do processamento têxtil, as etapas envolvidas e também por que entender sobre química é relevante durante esse processamento. Como eu comentei lá no sumário, eu vou fazer uma breve pincelada sobre a história, porque o uso de fibras têxteis é algo realmente antigo. Para vocês terem noção, o uso do linho, ele data de cerca de 36 mil anos antes de Cristo, como tecido, e utilizado em roupas nas pessoas cerca de 8 mil anos antes de Cristo. Então é algo muito antigo. O linho, em especial, ele teve uma grande importância para os povos egípcios e gregos, porque ele era utilizado para envolver os corpos das pessoas quando elas morriam, inclusive pessoas que eram mumificadas. Então, teve uma grande relevância. Mas, se a gente for falar de dias atuais, se vocês pesquisarem qual é a fibra têxtil mais utilizada, ou se vocês derem uma pesquisada dentro do guarda-roupa de vocês, nas etiquetas, vocês vão ver que o algodão está muito presente, porque o algodão é a fibra têxtil atualmente mais utilizada na produção de roupas. Depois de falar esse panorama geral, eu quis trazer a importância da indústria têxtil no Brasil. Porque, para quem não sabe, esse setor foi um dos que permitiu a industrialização no nosso país. Antes de sermos colonizados, antes de 1500, tudo era muito manual. As pessoas usavam teares, usavam uma espécie de tricô
para produzir as suas roupas. Mas quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram uma espécie de automatização, alguns métodos, algumas maneiras que permitiam que esse processo fosse mais rápido e mais eficaz. Então, de lá para cá, esse processo foi ganhando força, a automação foi cada vez mais inserida dentro do setor têxtil, e hoje a indústria 4.0 ela é muito influente nesse setor. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre a indústria 4.0 a seguir. Se vocês não sabem, a indústria 4.0 é o nome dado para a quarta revolução industrial, que tem como principal protagonista a tecnologia. Tudo que a gente vê se tornando automatizado tem relação com a indústria 4.0. E dentro da indústria isso não muda. Tudo que era feito antigamente por mão de obra humana, hoje é feito, na maioria das vezes, por máquinas. E isso trouxe grandes avanços dentro desse setor. Por quê? Se vocês pararem para pensar que antigamente as pessoas precisavam colher... eu vou trazer o exemplo do algodão. Não sei se vocês conhecem o algodão, mas ele é tipo uma plantinha, mais ou menos desse tamanho, que tem os chumaços de algodão ali. Imagina quantas pessoas e quanto tempo isso demoraria para colher hectares de algodão se as pessoas precisassem fazer isso à mão. Ia ser realmente muito trabalhoso. Sendo que atualmente a gente tem colheitadeiras que fazem isso em algumas horas. Enchem containers, caminhão de algodão em algumas horas. Então, para vocês verem o quão importante isso foi, porque a demanda de uma indústria, ela é realmente grande. Se tivesse que ser feito à mão, isso levaria muito tempo e não seria um processo eficaz. Então, a robótica foi uma grande protagonista na evolução desse setor. Agora vamos entender um pouquinho melhor da principal matéria-prima do processamento têxtil, que são as fibras têxteis, as fibras naturais e as não naturais. As fibras naturais, elas podem ser de 3 tipos. A primeira delas, que são as fibras naturais de origem animal, que eu trouxe 2 exemplos, a lã e a seda. A lã, ela é composta principalmente de queratina, polímeros de queratina, das quais eles podem sofrer algumas modificações de acordo com o tipo de tratamento que tu for dar para essa lã. Tipo, se tu colocar dentro d'água quente, depois tu dar tração nesse tecido, nessa fibra, ela vai acabar tendo uma característica diferente da lã que era antes de receber esse tratamento. Então, ela é caracterizada por isso, por ela ser mutável. E a seda, o segundo exemplo que eu trouxe, ela é fabricada a partir do bicho da seda, ele que produz a seda, e ela é basicamente composta por proteínas, que dão essa característica nela, de ser mais agradável ao toque. Quando a gente veste algo de seda, a gente sente que ele é mais agradável. As fibras naturais de origem vegetal, eu trouxe como exemplo o algodão e o linho. O algodão, ele é basicamente feito de celulose, e ele é muito absorvente. Se vocês pegarem um chumaço de algodão e colocarem debaixo da água, vocês vão ver que ele encharca muito rápido. Isso porque ele possui algumas hidroxilas na sua composição, que fazem com que ele seja extremamente absorvente, principalmente a água. Já o linho, ele também é de origem em relação a plantas, só que do caule das plantas. Se tu vê o linho, geralmente ele é utilizado em tapetes, ele é mais resistente, ele tem esse aspecto mais áspero do que o algodão. Já as fibras naturais de origem mineral, elas são empregadas em outros ramos, tipo roupas que vão passar por algum tipo de estresse, como estresse térmico. As roupas que são feitas de basalto, por exemplo, elas são utilizadas em estofamentos de carro, roupas de bombeiro, ou até mesmo em roupas de astronauta, porque são roupas que vão precisar passar por temperaturas mais elevadas. Não poderia fazer isso com uma roupa de algodão, porque não ia ser o ideal. Então, é importante entender as características das tuas fibras para utilizar nos teus tecidos. Agora, as fibras não naturais. As fibras não naturais, elas possuem 2 variações. Podem ser as artificiais ou as sintéticas. E qual é a diferença de artificial para sintético? A principal diferença vai ser a matéria-prima. As fibras artificiais, elas se originam, ambas são feitas em laboratório, né? Vale ressaltar isso, mas elas utilizam como matéria-prima produtos que são naturais.
por exemplo, a celulose. E as sintéticas, elas são originadas da indústria petrolífera, derivados do petróleo. Por exemplo, a viscose e o acetato, esses dois que eu trouxe, eles são feitos com matéria-prima madeira, mas ambos são tratados em laboratório, então dá origem à viscose e o acetato. E como exemplo de sintética, eu trouxe a poliamida, o poliéster e o acrílico, que são muito frequentemente utilizados em jaquetas, que são essas à prova d'água. Se vocês têm alguma, se vocês virem a etiqueta, vocês vão ver que algum desses três vai estar descrito na etiqueta, porque eles geralmente são utilizados nessas roupas. Agora que eu falei um pouquinho das fibras, é importante entender as propriedades das suas fibras. Foi possível observar que cada fibra, descrita anteriormente, elas são únicas, e cada uma tem as suas propriedades e a sua composição química. Por quê? Porque é uma combinação de elementos, geralmente combinação de elementos com carbono. A gente vai ter o carbono ligado ao hidrogênio, ao oxigênio, nitrogênio, e entre outros, como cloro e iodo. E a maneira como esses elementos estão ligados vai definir as propriedades dessa fibra. Como eu citei anteriormente, o algodão não vai ser utilizado para ser uma roupa que vai resistir ao fogo, mas os de origem mineral vão. Por quê? Porque eles têm propriedades diferentes, que vão dar características diferentes, como elasticidade, resistência, absorção, e entre outras. E tudo isso está relacionado às propriedades químicas das tuas fibras. Depois de todo esse conhecimento que a gente adquiriu agora, vamos entender o processamento, que é o cerne dessa apresentação, e como ele funciona. Como eu comentei, a matéria-prima do processamento têxtil sempre vai ser as fibras, independente se elas vão ser as fibras naturais ou as não naturais. O que vai definir dentro do processo vai ser o tratamento que essas fibras vão receber. Fibras naturais vão ter tratamentos diferentes de fibras não naturais, porque elas possuem características e propriedades diferentes. Eu trouxe um vídeo que ele mostra o processamento têxtil do jeans a partir do algodão, então eu vou passar ele agora, espero que vocês gostem desse vídeo. Eu consigo colocar um link aqui? Eu não sei, não tá aparecendo, eu acho. Tu coloca para compartilhar um link externo. Ah, tá. Achei. Vocês estão ouvindo? Tá tudo ouvindo. Tá, eu vou me mutar. Cada tonelada colhida é composta por 500 quilos de sementes, 100 quilos de folhas e outras plantas, e apenas 400 quilos de fibra de algodão. Então, para separar o material valioso do restante, ele passa por este descaroçador dos anos 50. Esta máquina antiga e fascinante, mas parece uma jukebox monstruosa. Seu trabalho é secar e limpar a colheita, peneirando as sementes e folhas indesejadas ao passar o material por uma grade fina. É um trabalho sujo, mas do outro lado surgem fardos de algodão refinado que pesam 200 quilos e contém fibra o bastante para produzir 325 pares de calças jeans. Antes, porém, o algodão cru deve ser transformado em denim. O que acontece aqui, na fábrica Denimarte, no estado mexicano de Puebla. O problema é que os fardos de algodão são diferentes uns dos outros. Então, para criar uma fibra uniforme, o algodão precisa ser misturado. Este processo começa aqui, com a abertura dos fardos. Uma máquina chamada Truchler Blendomat usa um braço mecânico para remover fibras do topo dos fardos. Estas fibras passam por dutos e chegam aos misturadores, antes de serem limpas com jatos de ar que empurram o lixo para o fundo. As fibras resultantes ainda não se parecem com um fio. Então, cabe a operadores como José e sua fiel DK760 realizarem o processo conhecido como cardagem. Apesar do nome, a cardagem não tem nada a ver com um jogo de cartas. Ela é apenas o processo de desembaraçamento das fibras, no qual o algodão é penteado e transformado numa espécie de teia. Então, as fibras são esticadas, formando um fio grosso, chamado de fita.
à velocidade de 450 metros por minuto, 6 fitas são esticadas e combinadas. O estágio seguinte é a fiação. Em cada uma dessas estações, as fitas de algodão são puxadas e trançadas a um ritmo de 120 mil giros por minuto. A fibra de algodão tem entre 100 e 250 fibras, e apenas 20 gramas de fibras podem gerar 1 quilômetro de fios. Nestes rolos gigantes, temos algo que começa a se parecer com o algodão que conhecemos. Mas, para que o jeans fique azul, o algodão precisa ser tingido de... isso mesmo, amarelo. O corante é amarelo porque o pigmento azul índigo não é solúvel em água. Então, ele tem de ser misturado com um agente redutor, o hidrosulfito de sódio, que por acaso é amarelo. Depois, quando ele é removido, algo mágico acontece. Normalmente o pigmento índigo é amarelo, mas assim que entra em contato com o oxigênio, ele fica azul, como você pode ver na superfície do copo. Como a ligação entre a tintura e o algodão não é muito forte, o jeans desbota gradualmente. Mas, obviamente, se o jeans não desbotasse, não seria jeans. A fibra é tratada com amido de milho para ficar mais dura, e após uma secagem, o algodão está pronto para o uso. O problema é que ele está azul demais. O nome denim vem de um tecido francês, a Serge Denim, sendo que Nîmes é uma cidade na França. Olhando de perto, podemos ver que ele contém uma trama de fibras brancas e azuis. Então, quando o algodão é colocado no tear, ele é misturado com um fio branco para cada 3 fios azuis. Cada um desses teares produz 3.000 metros de denim por semana. Eu peço desculpas porque eu tive que cortar o vídeo para trazer ele para vocês, mas eu deixei ele nas referências e nesse vídeo ele tinha cerca de 11 minutos e ele mostrava desde a colheita do algodão até o resultado depois dessa parte onde ele mostra o tecido pronto, que é quando eles faziam o corte do jeans, a costura. E uma coisa super curiosa é que o jeans que a gente veste, ele não é o que sai literalmente da máquina de costura. Eles lavam o jeans, eles passam uma espécie de lixa, batem o jeans com pedras para que ele fique com essa aparência mais velha que quando a gente compra. É bem curioso, se vocês quiserem ver, o link vai estar nas referências. Como vocês puderam ver, durante o vídeo ele mais ou menos explica a cadeia produtiva do processamento têxtil, onde a gente vai ter a matéria-prima, que são as fibras têxteis, as sintéticas, artificiais ou naturais, e depois vai passar pela fiação. Então pode tomar 2 rumos, que seria ou a malharia ou a tecelagem. E eu vou explicar um pouquinho melhor a seguir a diferença entre essas duas. Por fim, se tem o acabamento, que é quando tem os rolos de tecido, e se a indústria ela só fabrica o tecido, esses rolos de tecido eles vão ser vendidos para outro lugar. Mas se a indústria, eles mesmos fazem as peças de roupa dele, depois do acabamento, ele vai para a confecção, esse tecido, e vai receber corte, tingimento, costura, entre outros processos. Como eu comentei, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. A fiação é o procedimento onde se transforma a fibra em fios. Vocês podem ver que se transforma em grandes novelos, é como se fosse um novelo de lã gigante. E uma das ramificações, como eu comentei anteriormente, ou a tecelagem ou a malharia. A tecelagem é a etapa onde aquele fio que foi fiado, ele vai ser transformado em tecidos planos. É como se fosse um gigante tapete, onde os fios eles são tramados. E a diferença de tecelagem para a malharia é que, ao invés de ser os fios entrelaçados, como acontece na tecelagem, os fios eles vão ser laçados. É como se fosse tricô. Não sei se vocês já viram a mãe e a avó de vocês fazendo tricô, mas eles dão pequenas laçadinhas assim com tecido e vai montando até ter uma peça única. E essa é a principal diferença. E a partir daí vão se ter diferentes tecidos, tipo, ou vai ter um tecido plano que pode ser utilizado para fazer uma calça, ou vai ter um tecido que é mais furadinho para ser feito um blusão, ou coisas do tipo. E a última etapa é a etapa do acabamento, onde se tem o tecido, e ele vai ser ou alvejado, vai passar por tintura, estamparia,
e vai receber corte, costura, entre outras etapas. Agora eu quero comentar a relação com o meio ambiente. Por que a indústria têxtil está na lista das que mais poluem a natureza? Segundo a gerente de comunicação da Fundação Ellen MacArthur, Victoria Almeida, abre aspas, o equivalente a um caminhão de roupas é enviado para um aterro ou a incineração a cada segundo, enquanto menos de 1% das fibras têxteis usadas na produção de roupas são recicladas e destinadas para a produção de novas peças. Fecha aspas. Vocês podem tirar um minuto agora e olhar para a roupa que vocês estão vestindo agora. O que vocês pretendem fazer com essa roupa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Como vocês vão descartar elas? Qual é a durabilidade dessa roupa que vocês estão vestindo? Vocês geralmente doam ou vocês descartam em algum lixo ou coisas do tipo? Ou até mesmo queimam? Bom, isso é uma grande problemática. Por quê? Porque além da indecisão das pessoas que precisam se desfazer daquelas roupas que já não servem mais ou que estão velhas, há o problema do descarte das grandes indústrias e das grandes empresas. Imagine a quantidade de retalhos e de peças que saíram de moda que as indústrias precisam se desfazer. Isso é realmente assustador. Eu trouxe uma foto que exemplifica um dos containers descartado por uma empresa. Imagine que isso acontece muito frequente durante um único dia. E para onde vão essas roupas e esses retalhos? Eles vão geralmente para lixões ou então são incinerados. Então pensem na problemática que seria receber centenas desses containers durante o dia em um aterro e como eles ficariam sobrecarregados rapidamente. Quando a gente fala sobre essa quantidade de roupas, a gente tem que pensar qual é o motivo, por que essas roupas estão sendo descartadas, se estão sendo descartadas pelas próprias indústrias que as fabricam. Isso é porque existe um movimento chamado fast fashion, que se vocês não conhecem por esse termo, vocês sabem, só não sabem que sabem. Sabem quando vocês estão vendo televisão e assistem uma propaganda dizendo que a coleção de verão chegou, agora que a gente está perto do verão, principalmente, a gente vai ver isso. As cores do verão, a coleção de verão, qual é a roupa que entrou na moda, qual é a roupa que saiu da moda. Isso dá uma grande demanda, mas o que fazer com aquelas roupas que vão ser descartadas, que não estão mais na moda? Elas vão ser colocadas nesses aterros e vão acabar os sobrecarregando. Mas é bom ver que nem tudo está perdido, porque existe um projeto chamado Sustex Moda, que ele é ministrado por alguns grupos de pesquisadores da Universidade de São Paulo, onde, além de coletar e quantificar os resíduos de indústrias, e além de tecidos, retalhos, roupas velhas em São Paulo, eles mantêm um projeto que trabalha com essas sobras, chamado Ubuntu. E nesse projeto, eles dão aulas para pessoas que estão em centros de acolhida, pessoas que estão em situação de carência, para que essas pessoas possam dar uma nova utilidade para essa roupa. Geralmente eles pegam os retalhos ou as roupas que são descartadas e transformam em uma outra peça, transformam em um tapete ou até mesmo um souvenir. E isso se torna uma fonte de renda, porque algumas pessoas vendem em feiras e bazares. Então, é uma iniciativa muito legal, que pelo menos eu não tinha conhecimento, mas é uma forma que a gente poderia pensar em seguir projetos parecidos em outros lugares do Brasil, não precisaria se concentrar apenas em São Paulo. Então, concluindo, o meu objetivo com esse seminário era fazer com que vocês entendessem sobre o processamento têxtil, desde as etapas que estão envolvidas, até a relação da química. Por que é interessante saber sobre química? Porque a gente não vai conseguir fabricar um tecido B, sendo que a gente tem fibras que possuem propriedades e características que vão nos fornecer um tecido A. Então é muito importante ter conhecimento sobre isso. Além desses conhecimentos, eu queria passar para vocês essa ideia de que a indústria da moda ela está realmente prejudicando a natureza e o meio ambiente, e a gente precisa, como cidadãos, pensar em possíveis situações, soluções e projetos para que a gente pudesse lidar com isso. Porque é o planeta que a gente vive, a gente não pode pensar em destruir ele apenas para ficar estiloso, sabe? Eu achei isso realmente relevante. E é o que eu queria acrescentar, que talvez eu não coloquei no seminário porque eu descobri isso hoje, é que além desse descarte de roupas, a água proveniente de que eles lavam os jeans,
que possui esse corante, o índigo, ele é extremamente tóxico. E às vezes essas indústrias eles não dão o tratamento adequado para essa água de lavagem, e isso acaba poluindo o meio ambiente também. Então, são duas problemáticas muito importantes que a gente tem que parar para pensar. Basicamente era isso. Essas são as minhas referências. Como eu comentei aqui no último link, está o link do vídeo do YouTube, se vocês quiserem ver ele completo. E meu muito obrigada. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.